A paz do Senhor, Gênesis capítulo 3, e o versículo 4 até o versículo 6 diz assim: Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe em que no dia que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. E vamos pegar duas características que leva os seres humanos a ser enganado facilmente. A primeira é quando a pessoa tem desejo, sente atração. A segunda é quando muda de geração. É um exemplo. Muitas coisas que nós não aceitamos hoje, muitos dos nossos filhos, no futuro, eles vão aceitar. Nem quando mudar para outra geração, né, que seria os nossos netos, ou seria aquilo que hoje nós não aceitamos de maneira alguma, não negociamos. Aí muitos dos nossos netos, eles vão aceitar facilmente, sem questionar. Olha, meus avós aceitavam ou não? Não vão nem fazer este questionamento, vão aceitar facilmente. Então tem essas duas características. A primeira, já a pessoa sente desejo, sente atração. A segunda, quando muda de geração. Aqui no caso de Eva, né? Deus tinha passado todas as ordenanças para Adão e para Eva. E o texto também aqui é bem claro, que Deus visitava eles. Viviam uma vida no paraíso, uma vida perfeitíssima. Aí podemos usar até essa expressão. Aí do nada, a serpente lá cai de paraquedas e com poucas conversas já engana Eva. Por quê? No início da conversa, ela já olhou para a árvore e teve desejo. E entendeu que realmente era algo que iria lhe causar muito bem. E foi o que ela fez. E também levou para Adão e ele também o aceitou. Então veja bem que Adão e Eva, eles foram enganados facilmente. Por quê? Porque no início da conversa já tiveram desejo por aquilo que era proibido. No início da conversa já tiveram atração por aquilo que era proibido. Ainda em Números, no capítulo 13, ali Deus ordenou a Moisés que mandasse 12 espias para ver a terra prometida. Foram os 12. E quando chega no versículo, ou seja, no capítulo 14, e o versículo 1 até o versículo 4, né? Os 12 espias chegaram e 10 defamaram a terra. E quando a congregação, a nação de Israel, ouviram a defamação, diz o texto aqui que naquela noite a congregação chorou. E eles começaram a murmurar contra Moisés, contra Arão e contra Deus. E falando assim, olha, para que Deus fez isso? Para que Deus fez isso conosco? Nos tirar do Egito para morrer aqui no deserto, a fio da espada. Os nossos filhos, as nossas mulheres vão ficar por presa fácil aos nossos inimigos. Então vamos levantar um capitão e vamos voltar novamente para o Egito para sermos escravos. Ou seria, a nação de Israel foi enganada facilmente. Por quê? Porque este já era o desejo deles. Eles sentiam esta atração de voltar novamente para o Egito, de ser escravo novamente pelos egípcios. Porque veja bem, que para Deus tirar eles da terra prometida, Deus realizou muitos milagres. Quando eles estavam
em caminho, à terra prometida, se depararam com o Mar Vermelho. Deus abriu o Mar Vermelho. Ficou um paredão de água à sua esquerda e outro à sua direita. E eles passaram pelo meio. E atrás vinham seus maiores inimigos, que lhe causava terror. Mas quando eles chegaram do outro lado, o Mar Vermelho se fechou e eles ficaram livres dos seus inimigos que lhe causavam muito terror. Em seguida se depararam ali com um lago de água amarga. Todos estavam com sede, mas não poderiam beber da água. Deus transforma aquela água amarga em água doce, água potável, e toda a nação de Israel sacia sua sede e também os seus animais. Durante a noite, uma coluna de fogo os guiava no deserto. Durante o dia, uma nuvem cobria eles para aplacar o calor do sol. E agora aqui apenas com palavra de 10 homens, quem sabe ali em poucos minutos, enganaram uma boa parte da congregação. Por quê? Porque este já era o desejo que estava na mente e no coração de cada um deles, de voltar para o Egito para ser escravo novamente. Então, esta é uma característica de sermos enganados facilmente. Quando temos desejo de voltar para o mundo, quando entendemos que lá no mundo existem muitas coisas boas, que sentimos atraído de uma forma ou de outra por alguma coisa. Quando vivemos isso, realmente estamos vivendo em um grande perigo, porque nessas condições podemos ser enganados facilmente. Ali por volta do segundo, terceiro século, ainda existia vários livros e várias cartas circulando nas igrejas. E um dos livros que circulava e que tinha uma certa credibilidade seria os livros de Enoque. Só que os livros de Enoque, que tinha esse título, livro de Enoque, eles eram pseudepígrafo. O que é pseudepígrafo? Seria um outro escritor escreveu o livro, mas como o escritor que escreveu o livro não tinha nenhuma credibilidade com os cristãos, o que ele fez? Põe o nome de Enoque, porque Enoque sim tinha credibilidade com os cristãos. E como o povo realmente já tinha esse desejo de ter um livro de Enoque, acreditaram facilmente, ou seja, foram enganados facilmente. Aí as autoridades da época realmente viu que o livro estava ganhando credibilidade, né? Realmente mostrou, né? E entendeu que os livros não deveriam fazer parte do cânon do Novo Testamento, porque esse livro de Enoque era um livro pseudepígrafo, seria um livro falso. Um outro escreveu e ponhou o nome de Enoque. Então, quer dizer que mais aí uma prova, o povo sendo enganado facilmente. Ele por volta do quarto século, quinto século, do quarto ao quinto século, Jerônimo, junto ali com as autoridades da igreja, né, entendeu que tinha que ter era necessário uma tradução bíblica para o latim, né? E Jerônimo, ele se dispôs e foi para Israel, e lá ele buscou os documentos originais, né? A Bíblia hebraica, né? E os textos gregos, e traduziu para o latim. Só que em Apocalipse, no capítulo 1 e o versículo 10, na nossa Bíblia vai aparecer assim:
João falando, né? Eu fui arrebatado no dia do Senhor. Aí na Vulgata Latina, que é uma tradução de Jerônimo, vai aparecer desta maneira: Dies Dominica, que quer dizer, né, dia do Senhor, mas com esta característica. Aí quando trazendo para o português fica domingo, dia do Senhor, né? Ou seria, então qual foi a tradução que Jerônimo fez em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 10? Domingo, dia do Senhor. Aí no latim está Dies Dominica, que quer dizer, né, domingo, dia do Senhor. E veja bem que os cristãos, na sua totalidade, aceita isso com facilidade, né? Por quê? Porque já tem na mente que Jesus ressuscitou no domingo, então, né, esse domingo seria o dia do Senhor, né? Que esse domingo também ele passou a existir ali no ano 321, né? Ali por o imperador Constantino, né? Põe este título, no primeiro dia da semana, domingo. E as pessoas aceitaram com facilidade. Por quê? Uma boa parte dos cristãos já tinha em mente, acreditavam que Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. Então, um dia sagrado, um dia santo. Aí veio o nome domingo, que a palavra domingo é uma palavra que tem a sua raiz no latim, né, que aparece a palavra dies dominica, que quer dizer dia do Senhor, ou seria hoje, quando falamos domingo, estamos falando dia do Senhor. E os cristãos aceitaram isso com muita facilidade, isso, na sua maioria, na sua totalidade, porque já era isso que eles tinham em mente. Agora, voltando à Vulgata Latina. A Vulgata Latina é uma tradução boa, né? Isso é indiscutível. Mas só que em Apocalipse, né, no capítulo 1, versículo 10, ali Jerônimo ele foi infeliz. Por quê? Porque no texto grego, na Bíblia grega, podemos dizer assim, ali vai aparecer a palavra Kyrios, que quer dizer Senhor. Então, na maioria das traduções, que é chamado de protestantes, ou até onde eu sei, né, em todas as Bíblias que tem esse título de protestante, vai aparecer que João foi arrebatado no dia do Senhor. Aí sim, né, está de acordo o Novo Testamento grego. Agora, no caso da Vulgata Latina, ali já aparece uma interpretação de Jerônimo, né? Porque, olha, se é dia do Senhor, então se é dia do Senhor é domingo. Essa foi a interpretação de Jerônimo. Podemos dizer assim, uma interpretação equivocada. E a maioria dos cristãos, sem dúvida, aceita essa interpretação. Por quê? Porque já era isso que eles tinham em mente. Então, quando a pessoa já tem algo em mente, tem desejo, passa a ser enganada facilmente, sem nenhum tipo de questionamento. Então veja bem, amados, para não sermos enganados por ninguém, realmente é necessário ter uma base. E qual que deve ser a base? A palavra do Senhor nosso Deus. Como está registrado em Romanos, né? Que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, nós devemos viver nessa base. Palavra de Deus e todos os dias em comunhão com o Espírito Santo. E quando estamos em comunhão com o Espírito Santo, sem dúvida, vamos ter prazer em meditarmos na palavra de Deus. E aquilo que não está no nosso alcance, foge do nosso conhecimento, sem dúvida, o Espírito Santo, ele nos orienta, cada um de nós. Então, que assim o Senhor Deus possa continuar nos abençoando cada um de nós
e que todos nós, a cada momento, possamos continuarmos assim, servindo ao Senhor Deus, com base bíblica, para nunca sermos enganados por ninguém. E que assim o Senhor Deus possa continuar abençoando a todos. E até a próxima, se assim Deus nos permitir, e até lá.